Isso não é um teste. Dembélé, Bola de Ouro 2025. Gente, quem diria? Assim, que loucura é pensar que Dembélé tem uma Bola de Ouro e Neymar não tem, e Mbappé não tem. Sabe, assim, é loucura, mas eu vou responder, já começo de forma muito direta, se para mim foi justo, e para mim sim foi justo, e eu vou falar um pouquinho por que eu acho que foi justo esse prêmio, apesar de eu entender as justiças que também seriam feitas se a gente tivesse outro vencedor. Mas para mim, a história principal dessa temporada é a história do PSG e é a história do Dembélé como representante, como, sim, o cara dos números, porque os números contam para os critérios deste PSG. Deixa o like por aqui, porque ajuda e não custa nada para você. E claro, se está gostando por aqui, se quer falar um pouquinho de Dembélé, de Yamal, de Rafinha, também deixa seus comentários e, claro, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Vamos lá, a gente tem, em especial, um top 3 que a gente pode debater, é verdade. O Vitinha ficou na terceira colocação, o Yamal na segunda, e aí a gente tem o Dembélé vencendo. Eu vou focar um pouquinho primeiro no Dembélé, mas eu quero falar também sobre o Vitinha. Vou inicialmente falar sobre Yamal e Dembélé, porque obviamente foram os dois que acabaram concorrendo pela primeira posição, e a gente tem uma posição do Rafinha na quinta colocação e o Salah na quarta colocação. Tem algumas loucuras aí nessa lista, não sei se loucuras, mas, por exemplo, eu acho que o Pedri deveria estar melhor colocado, provavelmente o Harry Kane também. A gente tem alguns jogadores que na temporada fizeram, assim, o Pedri não tem os números do Rafinha e não é um jogador de ataque como o Yamal, mas a importância dele, a técnica dele, a qualidade dele é um troço assim absurdo, e acho que ele deveria estar melhor colocado. Mas já vou falar um pouquinho mais na frente, na minha opinião, na minha avaliação, de quem acompanhou muito de perto a temporada, as últimas duas temporadas, e um pouco mais do que isso, do Vitinha, que obviamente é o jogador do PSG que ficou na terceira colocação, e talvez essa, junto com a posição do Rafinha, tenha bastante debate. Mas iniciando pelo Dembélé, junto com o Yamal. Por que eu acho que é justo o Dembélé vencer essa premiação? Primeiro que a gente tem 3 critérios, né? A gente tem um critério que é o critério de individual, poder de decisão e o quanto que o jogador é impressionante, né? Tem assim a qualidade de ser impressionante. E a gente tem um segundo critério que é o critério de títulos. O terceiro critério é um critério de classe e fair play. Eu confesso que este critério a gente consegue ir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. É engraçado que o Yamal, para mim, não é um cara desleal, enfim, mas talvez ele seja um cara um pouco mais, a palavra não é polêmico, mas ele é um pouco mais atrevido. Então talvez aí algumas pessoas achem que ele não tem tanta classe, tanto fair play. E eu estou falando isso porque eu vi alguma parte da imprensa francesa dizer, não, pelo terceiro quesito o Yamal não vence o Dembélé. Mas enfim, é um terceiro critério aí meio tenso. A questão é que nos outros 2 critérios, a gente tem um critério que o Dembélé leva, porque tem o título da Liga dos Campeões, e sim, é o principal título, ainda que Ligue 1 e os outros campeonatos nacionais, os outros títulos nacionais do Dembélé, eles não valem tanto quanto uma Premier League, quanto a própria La Liga, mas ainda assim são os mesmos títulos, e tem a Liga dos Campeões, que é o que faz diferença, e aí esse critério, o Yamal realmente, não, assim, são fatos, né? Não tem para onde correr. No primeiro critério, é que eu acho que se a gente for para o lado de quem é melhor jogador, de quem joga mais futebol e que a gente levanta da cadeira para assistir e que tem magia e que a gente pensa que daqui a 10 anos esse cara ainda pode estar ganhando bola de ouro e sabe, tem essa parte lúdica do futebol que no fim das contas é o que faz os garotos e as garotas sonharem com futebol, né? Não são os números, né? Um menino ou uma menina que sonha em jogar futebol, ele não olha uma tabela com quantos gols o Messi fez, quantos gols o Cristiano fez, quantos gols a Marta fez. Ele olha, ele assiste os gols, né? Ele não olha o número. Então, o Yamal tem isso e o Dembélé não tem, tá? Assim,
foi uma grande temporada e claro que isso vai inspirar e claro que na França isso faz diferença, mas a gente sabe que não é a mesma coisa do que o Yamal faz em campo. A gente sabe disso. Só que o critério também é o poder de decisão e o caráter de ter sido impressionante, o caráter impressionante desse jogador na temporada. O Yamal tem um caráter impressionante, óbvio, por tudo isso que eu já falei, e ele está muito acima do Dembélé nesse quesito, mas o poder de decisão, de mudar a história do PSG, este poder de decisão, para mim, o Dembélé passou na frente do Yamal. Inclusive, para mim, o Rafinha está na frente do Yamal no poder de decisão, porque, no fim das contas, e aí, repito, é pelos critérios, ainda que a mesma coisa, se eu tenho que contratar o Rafinha ou o Yamal, eu contrato o Yamal. Mas os números do Rafinha, o poder de decisão do Rafinha nessa temporada foi maior do que a do Yamal. Ainda que, claro que o Yamal não é só os números, né? É o que ele gera, é o que, por exemplo, nos grandes jogos do Barcelona nessa temporada, Bayern de Munique, Dortmund, o próprio Benfica, a Internazionale, o Yamal não tem os grandes números, né? Os números, os jogadores que foram, inclusive, eleitos melhores das partidas não são. O Yamal, acho que o Yamal não é eleito em nenhuma dessas partidas. Ele, por exemplo, Man of the Match, o Yamal foi eleito em 2 jogos na fase de liga, Atalanta e o Dortmund da fase de liga. Então, nesses jogos, claro que ele gerou muito mais do que o gol do Rafinha, os gols do Lewandowski, claro que ele não foi nulo em campo, mas ainda assim o poder de decisão foi, para mim, foi muito mais de outro jogador, e nesse caso em especial para mim, o Rafinha. Mas aí eu entendo que o Yamal passa por esse outro critério de ser impressionante, né? E aí, beleza. Ok, resolvido aqui Yamal e Rafinha na minha cabeça, se vocês concordem, podem colocar aqui. Eu sei que muita gente discorda do Yamal estar na frente do Rafinha, mas enfim. E aí, voltando ao Dembélé. No fim das contas, eu acho que é uma premiação que ela faz jogadores sonharem, ela é importante. Eu acho que faz parte do futebol você ter premiações individuais, mesmo que seja um esporte coletivo. Eu acho que isso inspira jogadores, inspira jogadoras, e eu acho que é importante ter, mas eu acho que ela não precisa ser levada tão desesperadamente a sério pelos torcedores. Talvez o jogador realmente ele se inspire e, sabe, ele queira sonhar, ele sonhe com uma bola de ouro e aquilo, sabe, coloque motivação na carreira dele. Tá tudo lindo, o futebol a gente é muito mais do que o campo e bola, né? A gente precisa sonhar, a gente precisa ter sonhos altos, né? E eu acho que a Bola de Ouro tem esse papel. Mas ela é uma premiação da temporada, gente, do que é pra mim, quais são as principais histórias da temporada. E pra mim a principal história dessa temporada é a do PSG, com o Dembélé sendo o nome desse clube. O PSG, e eu acompanhei, eu vou completar 3 anos em Paris. Eu acompanhei a transformação do PSG, né? Eu não peguei o antigo PSG tanto tempo assim. E a transformação que aconteceu nesse clube é uma coisa incrível. E sabe, o ponto mais alto disso foi a conquista da Liga dos Campeões, com o Dembélé sendo o cara desse PSG. Assim, ele é decisivo, ele tem ou um passe ou um gol em todos os jogos de mata-mata. Assim, é ele quem inicia, inclusive, aquela mudança do PSG, que a gente disse que é o jogo-chave contra o Manchester City, né? Inclusive, ele estava no banco e ele entra e muda a partida, e aí ele muda a história do PSG, que já vinha participando, fazendo essa transformação. E aí, obviamente, tem um nome aqui que é o Luiz Henrique, que ganhou, inclusive, melhor técnico, absolutamente justo. Para mim, esse PSG não é só o melhor PSG da história, mas é um dos melhores times do futebol moderno que a gente já viu. É incrível, assim, esse PSG no seu prime. O que o PSG faz na final é um troço, assim, absurdo. E então eu acho que a principal história dessa temporada é o do Dembélé. E nessa temporada ele merece. Para mim é justo que ele receba esse prêmio. Ele tem os números dele são melhores do que o do Yamal, não são melhores do que o Rafinha, mas ele tem o título, que aí é um critério que sim, vai fazer diferença. E para mim, o que é o grande ponto é esse. É uma premiação, para mim, ainda que, claro, você tem os critérios, mas são critérios para você tentar definir qual é a grande história dessa temporada, né? Quem é o que foi decidido aqui. E, para mim, essa história é o do PSG, essa história é o do Dembélé. Eu não acredito, inclusive, que o Dembélé vai continuar brigando por muitas bolas de ouro. Eu até acho que o PSG vai conseguir
continuar brigando por Liga dos Campeões, mas eu não acredito que isso vai acontecer com o Dembélé. E, por exemplo, acho que isso vai acontecer com o Lamine Yamal. Não acredito tanto no Rafinha brigando. Bom, até porque se o Barcelona leva os títulos dessa temporada, a gente vai ter o Yamal para ser esse cara, né? Então, para mim é um pouco disso. Se você ainda está por aí, deixa o like. E para terminar, eu quero falar rapidamente de Vitinha, porque se eu tiver que contratar Vitinha ou Pedri, eu contrato Vitinha, eu contrato o Pedri 1000 vezes, tá? Assim, o Pedri é um jogador especial. O Pedri não é um jogador qualquer. O Pedri não é um jogador que faz uma boa temporada, que fez 2 boas temporadas. O Pedri é um jogador especial. Mas o Vitinha, nesta temporada, dentro desses critérios que eu trouxe aqui, da forma como eu enxergo futebol, eu entendo o Vitinha estar na frente do Pedri nessa premiação. Já disse aqui que eu acho que o Pedri não tinha que estar lá embaixo. Já falei aqui a posição dele, mas eu consigo entender o Vitinha estar acima. E aí a gente pode debater aqui se o Rafinha não deveria estar acima, só que aí eu acho que a Liga dos Campeões pesou demais nesse ano, justamente por ter sido a grande história, né? Não foi um clube que conquistou mais uma Liga dos Campeões, foi a melhor temporada e a mais histórica do PSG. E aí a gente tem um PSG ganhando o seu título inédito e o Dembélé, que inclusive pela primeira vez concorreu, né, ao prêmio de Bola de Ouro e já garantiu esse prêmio. Então é isso, gente. A gente tem, inclusive, na semana que vem, um espetacular PSG e Barcelona, na verdade, Barcelona e PSG. Estarei lá fazendo cobertura, então é um belíssimo jogo. Infelizmente, o Dembélé não estará porque está lesionado, mas mais um jogo interessante e que também vou falar desta partida aqui com vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da cobertura. É o 3º ano que eu estou aqui. Esse ano foi mais especial, porque, obviamente, foi a celebração do clube que eu cubro. Então, acaba tendo um gostinho especial. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o like por aqui, se inscrever no canal e, claro, comentários do que vocês acharam desta premiação. Sim, Dembélé, Bola de Ouro.